Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, edição especial ILAB Segurança 2025, um evento organizado pelo Concesp, que trouxe aqui para Brasília, transformando a nossa capital também na capital da segurança pública nesses dias. Afinal, a gente tem reunido aqui os importantes atores e gestores da segurança pública, Concesp, CNCG, com CPC e diversas outras instituições, e eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio pela segunda vez meu amigo Coronel Araújo. Seja bem-vindo, comandante. Uma alegria muito grande, Luciano, estar com você aqui e com todos os espectadores, né? Que, vamos dizer, olha a segurança pública no Brasil, né? Então, sinto honrado e distinguido estar com você aqui. E, Coronel, me sinto muito mais à vontade aqui de fazer essa entrevista, né? Afinal, e me permita dizer, um grande amigo, Coronel Araújo, que é assim, uma personalidade, e aí eu entendi por que ele é tão querido no Concesp, porque o doutor Sandro gosta tanto do senhor, e Major Romualdo sempre falando do senhor, muita gente falando para o senhor, porque o senhor é um poço de simpatia. Entrevistei aqui o Coronel Alarico também, e percebi que os senhores têm uma longa caminhada e parece que são árvores da mesma semente, porque são muito parecidos, e também uma pessoa muito simpática, acessível e com bom bate-papo. Então, fico muito à vontade para a gente dar prosseguimento ao bate-papo que a gente teve anteriormente, falando sobre segurança pública, agora numa perspectiva do Concesp. Eu sei que o senhor é muito respeitado no Concesp, obviamente pela experiência que o senhor teve como comandante-geral, alguns bons anos, embora sempre aparece mais remoçado nas nossas entrevistas, né? E parabéns pelo trabalho. E sei que o debate aqui está sendo... Pessoal que acha aí que o povo vem aqui para passear, né? Não, é debate o dia inteiro, né? Sem dúvida. Eu, inclusive, aqui participando de todos os debates, todos os temas que foram apresentados e houve interação conosco é de fundamental importância. O próprio Conselho apresentou minutas de projeto de lei com 9 projetos que vai fortalecer o enfrentamento da criminalidade e da violência no país, né? O doutor Sandro, com a equipe dele, ele como presidente do Conselho, ele tem uma equipe muito boa, né? E que interage com todos nós, criado comissões e é avaliado por todos nós e remetido sugestões. E eles concatenam essas ideias e transformam realmente nos projetos. Então, foi de fundamental importância. E aqui, as pessoas muitas vezes dizem, é uma feira de segurança, uma reunião de conselho, lá vão só bater papo, conversar, e não tem nada de futuro. Mas aqui a gente trabalha nos projetos que o conselho traz, as autoridades que vêm para debater conosco, e aqui a gente continua trabalhando, porque a gente continua interagindo com as ocorrências que tem nos estados e os problemas que estão acontecendo no dia a dia, as negociações, as falas, como por exemplo no dia de hoje, a gente está com a negociação da Lei de Promoção de Oficiais e Praças da PM do Bombeiro, lá no Rio Grande do Norte, com os presidentes de associações e com as comissões da PM do Bombeiro lá trabalhando. Também de delegados agentes escrivães, que a gente está fazendo uma negociação sobre o auxílio alimentação dos policiais civis. Então, é lá e low ao mesmo tempo, né? Discutindo a segurança pública e a parte administrativa das instituições. Isso é fato, a gente sempre percebe, ali apagando incêndio lá no Estado e antenado aqui nas questões que são muito importantes que estão sendo debatidas, sobretudo questões referentes à PEC, né, num momento muito importante em que o Concesp e os diversos outros conselhos são chamados, né, como especialistas, como aqueles que de fato sentem as dores da segurança pública, os especialistas, para poder contribuir e poder melhorar o cenário da segurança pública brasileira. O doutor Santos sabe fazer isso muito bem. Sei que o senhor é um braço forte ali, que sempre assessora também, e ele sempre ouve o senhor e comenta da excelência que é o assessoramento que o senhor dá, como catedrático, né, que ele costuma chamar. E, de fato, né, a gente presencia, até a doutora Camila Pintarelli esteve aqui conversando conosco, né, falando daquilo que o fundo tem feito também
para ajudar e auxiliar para que a gente possa ter uma representatividade nos diversos atores vindo a Brasília, como também tivemos um encontro no Pará e em outros estados, em que o fundo auxilia, né, os estados para bancar esses encontros, porque a gente precisa ter esses debates. E às vezes o colega fica lá, não vem, o outro vem, e aí às vezes eu fico, rapaz, está indo lá passear, até estava comentando, porque eles não têm tempo para nada. Almoço aqui, eu acho que foram almoçar, já era quase 2 horas, e aí depois já tem reunião, é uma reunião atrás da outra. Você falou na doutora Camila, ela veio trabalhar no Ministério da Justiça e fez um diferencial para todos nós no Brasil, porque o Fundo Nacional de Segurança Pública ele foi instituído em 2018, através da lei do SUSP, e em 2019 começou a vigorar. E todo o Brasil ficou com dificuldades na execução do fundo. E ela adotou algumas medidas administrativas no próprio Ministério da Justiça para facilitar o emprego do recurso, né? Da execução do recurso. O exemplo nosso no Rio Grande do Norte, nós éramos o 27º estado. Nós éramos a lanterninha na execução dos recursos do Fundo Nacional. E o Rio Grande do Norte, como um estado pequeno, com a economia que precisa realmente de recursos, e o Fundo Nacional ajuda muito. Então, nós começamos a trabalhar com as orientações de uma estrutura que ela montou, que tinha reuniões semanais para a gente desburocratizar e executar. Hoje, o Rio Grande do Norte ocupa o 4º lugar no Brasil na execução do Fundo Nacional de Segurança Pública. E são recursos que estão fazendo a diferença lá no Rio Grande do Norte, em equipamentos, em viaturas, em treinamento, requalificação profissional e um apoio a todos os servidores da segurança pública. Hoje ela deu uma notícia muito boa, que 25% do valor do recurso está sendo creditado já a próxima semana. Então, os projetos nossos continuam avançando e a gente melhorando a gestão da segurança pública com, no caso da segurança pública do Rio Grande do Norte, é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Científica. Então, são 4 instituições com a estrutura da Secretaria trabalhando com esses recursos. O recurso do Fundo Nacional é de fundamental importância para o Rio Grande do Norte. Não, eu já tive a oportunidade de entrevistar por 3 vezes a doutora Camila, inclusive ela mencionando e ela detalhou um pouco de como a estrutura foi montada, uma grande estrutura para propiciar toda essa movimentação, para que os atores que precisam de formação adequada, isso são em todos os estados, não é só o estado do senhor, né? E que bom que está com esse número, né? Essa qualificação de eficiência. Então, todo mundo está aprendendo muito mais a gastar de forma adequada os recursos por conta desse pontapé inicial e dessa gestão que a equipe da doutora Camila tem feito, e eu sou prova disso, né, porque eu tenho acompanhado o brilhante trabalho que tem sido executado, porque não é fácil promover essa movimentação, e o que a gente tem dito, que eventos como esse, né, o ILAB, né, organizado pelo CONCESP, nós temos o COP Internacional, Mostra BID, LAAD, e esses eventos, eles são promovidos, obviamente, os conselhos não têm recursos próprios, não é isso? Então, há necessidade de um suporte do governo federal para que possa suportar o gasto com esses servidores que são deslocados do Brasil inteiro para a formação. E isso o Fundo Nacional tem feito de maneira muito adequada. Então, vai os nossos parabéns ao governo federal, ao Ministério da Justiça, Senasp e ao Fundo Nacional por essa excelente qualificação dos gestores para a gente aprender a gastar bem e não investir em saco de fumaça, né? E eu ainda reforço essa sua fala aí, como é importante esse patrocínio, né, de trazer integrantes das instituições de segurança pública, os que trabalham diretamente nos projetos, na execução desses recursos, e ser bancado a passagem, as diárias e o momento que eles ficam aqui em Brasília ou em São Paulo, ou em Rio, em qualquer lugar onde tem o evento. Então, isso fortalece tanto que a execução nossa no Rio Grande do Norte é um exemplo. Quem era a lanterninha, o 27º, hoje nós somos o 4, subimos 23
posições. E estamos bem classificados e estamos lutando para subir mais um pouquinho. Eu acompanho as redes sociais do senhor, os números estão bons, né? Tanto que o senhor viu, né? Sempre a gente joga nos stories porque a gente fica muito feliz. Toda vez que eu percebo um banner que está enaltecendo o trabalho das forças policiais, eu reposto, porque eu fico muito feliz. 0,01%, por exemplo, da redução de número de homicídio já é uma alegria, a gente precisa comemorar. Isso independe de se é Polícia Federal, se é municipal, se é militar, se é civil. O que importa é que a gente tem que comemorar os números positivos e a gente vê que Rio Grande do Norte tem dado saltos qualitativos aí na redução dos índices. E eu sei que isso deve-se muito à boa gestão que o senhor tem feito e a experiência que o senhor teve, acumulou como comandante-geral na nossa gloriosa Polícia Militar. Mas lá no Rio Grande do Norte eu costumo dizer que tudo que dá certo foi eles que fizeram, os integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro e a Perícia. E o que dá errado foi eu que não cuidei. Mas tudo é um esforço, uma integração, um trabalho, um esforço, a abnegação dos homens e mulheres que integram o sistema de segurança pública, que estão garantindo esses índices. Claro, com o apoio da infraestrutura, como eu falei, do Fundo Nacional, as emendas parlamentares, e esse volume de recursos chegando para a gente e a gente tendo condições de gerenciar e aplicar no bem comum. Quando eu passo na rua que eu vejo um policial numa viatura nova, com um colete novo, com uma pistola nova, eu me sinto feliz, porque eu estou vendo que ele está trabalhando com vontade, ele está trabalhando com um ânimo diferenciado. E se ele está trabalhando com ânimo diferenciado, a tendência é ele prestar um melhor serviço à comunidade. E quem ganha é a comunidade, é o bem comum. Como dizia Santo Tomás de Aquino, o bem comum. O senhor, como bom historiador, estava falando com o coronel Alarico, né? Um grande embaixador do Rio Grande do Norte, né? E na nossa entrevista passada, eu até vou aproveitar, aqueles que não assistiram, assistam a primeira entrevista que eu fiz com o Coronel Araújo, teve até uma excelente audiência, porque é a parte inicial desse bate-papo que a gente está tendo aqui, nessa oportunidade ímpar, né? Uma outra questão que a gente tem falado, a gente tem tido acesso aos números, né? Por exemplo, não sei se na entrevista passada o senhor chegou a mencionar, eu sei que, por exemplo, a gente, de 2017 para cá, no Brasil inteiro, a gente teve uma redução considerável em praticamente todos os estados, no número de homicídios na ordem aí de um terço, né, na ordem de homicídios 100 mil por 100 mil habitantes, mas tivemos, no caso do Distrito Federal e outros estados, uma elevação quase que na mesma proporção do número de feminicídios e de violências contra a mulher. Então, são fenômenos complexos que, obviamente, as estruturas de segurança e as polícias têm uma dificuldade, seja por conta da qualidade do autor e da vítima, né, porque não tem classe social, essa questão do feminicídio e da violência doméstica, que não envolve somente a questão da arma de fogo, a gente sabe que muitos crimes acontecem sem o emprego da arma de fogo, e aí eu gostaria que, primeiro, o senhor falasse como é que está o estado do Rio Grande do Norte em relação a essa temática e como é que o senhor enxerga o que de fato as forças policiais e a segurança pública pode fazer para a gente combater esse triste fenômeno que ainda tem batendo nas nossas portas. O Rio Grande do Norte ele tem uma população similar ao Distrito Federal, em torno de 3 milhões e meio de habitantes. No início da gestão, em 2019, o Rio Grande do Norte tinha 4 delegacias da mulher para o atendimento à mulher. E também a Patrulha Maria da Penha ela era quase insignificante. Eram 3 viaturas que atendia a Patrulha Maria da Penha. Então houve um esforço, autorizou os concursos públicos, foram incluídos novos servidores, tanto para a Polícia Militar como Polícia Civil, Instituto de Perícia, Bombeiro, e houve um fortalecimento dessas ações. Foram instituídos mais 7 delegacias e nós ativamos uma que estava desativada, ou seja, hoje nós temos 12 delegacias especializadas para atendimento. Triplicou o número. São 4, né? Triplicou e criamos um plantão em Natal, na região metropolitana, de 24 horas por dia para atender só a demanda de violência doméstica. Então, fortalecemos na parte da Polícia Civil, da investigação. E na Patrulha Maria da Penha, nós colocamos viaturas
e efetivo policial no batalhão chamado BPRED, que é um batalhão que atende exclusivamente em todo o estado, tem patrulha Maria da Penha em todas as grandes cidades do estado, atendendo para a defesa da mulher, da violência, a defesa e o acolhimento da mulher, porque nós sabemos que a violência contra a mulher não é só a violência explícita, que é o que é uma pancada, ou um tiro, ou uma facada. É a violência psicológica, que não é uma violência silenciosa, que não está sendo mostrada, mas que é uma violência muito forte contra a mulher. E temos também casas de apoio, de acolhimento, que é as salas lilás, em várias cidades, em convênio com as prefeituras, que faz aquele atendimento e o acolhimento às mulheres. Então, o esforço no Rio Grande do Norte é muito forte em defesa da mulher, para nós tentarmos cada vez mais reduzirmos o homicídio e a violência doméstica contra a mulher. Também pergunto uma outra questão que eu acho que é um problema que ele é inerente a todos os estados, que é a questão da saúde psíquica dos nossos integrantes das forças de segurança, né? Inclusive, também tivemos um aumento considerável, né? Por exemplo, acho que de 2022 para 2023, um aumento considerável no número de auto-extermínio de policiais no Brasil, né? Então, hoje, essa é uma preocupação que todos os estados têm, e a gente tem visto também que o próprio Ministério da Justiça tem concentrado esforços nesta questão, inclusive com indicação para a aplicação de recursos do fundo na área de qualidade de vida do trabalhador policial. A gente tem uma série de iniciativas que as corporações, né, a gestão tem feito visando driblar essa questão, porque a gente sabe que o servidor da segurança pública, em virtude das especificidades da função, a gente sabe que o nível de alcoolismo, de divórcio, de doenças psíquicas são elevadíssimas, né? O tempo também, né, de vida do profissional de segurança pública, ele, depois da reserva remunerada, né, da dita aposentadoria, ela é inferior ao da população em geral. Então, é uma categoria que sofre muitas agruras da profissão. Então, hoje, qualquer gestor sente essa dor, e são ações que são complexas, que não é fácil você adotar, sobretudo porque são doenças silenciosas. Nós temos uma profissão que é complicada, né? O indivíduo ele nega pedido de socorro, ele às vezes não quer demonstrar fragilidade com a família, às vezes esconde a doença no próprio trabalho, com receio de ser afastado das funções, de ter o seu porte de arma recolhido, né? Então, é um problema muito complexo, né? E aí eu gostaria de ouvir o senhor, como um homem experimentado na segurança pública, quais são os caminhos que a gente pode trilhar tentando achar soluções para equacionar esse problema. Lá no Rio Grande do Norte nós estamos com 3 frentes. Uma frente que foi o concurso para incluir novos profissionais de saúde no quadro de saúde da Polícia Militar. Nós acrescemos a quantidade de psicólogos e de psiquiatras, além de assistentes sociais, para atender essa demanda. A segunda parte é aplicação dos recursos do Fundo Nacional naquela parte do eixo de valorização, que está tendo uma grande importância, porque nós estamos, inclusive, custeando despesas com remédios e psicólogos e psiquiatra para expandir mais em outros locais onde o próprio pessoal do hospital, os médicos nossos, não conseguem. E temos a Escuta SUSP, que é um programa que nós aderimos lá no Rio Grande do Norte. Os 4 primeiros estados, o Rio Grande do Norte foi contemplado, está ligado diretamente às academias, né, às universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com um convênio com o Ministério da Justiça. Então, nós temos policiais e bombeiros, servidores da segurança pública, sendo atendido também pelo Escuta SUSP. Então, nós temos 3 frentes que nos ajudam a atenuar esse problema dos grandes, vamos dizer, as dificuldades que o servidor da segurança pública vive no estresse do dia a dia, e de uma hora para outra ele tem um surto, como nós tivemos ontem um ex-policial, que tenha sido, inclusive, colocado para fora da PM, foi a um banco lá em Natal, uma agência bancária, e deu um surto mesmo,
trouxe um problema para todos nós, mas foi contido e levado ao atendimento. Então, nós temos isso no dia a dia, tentando atenuar com essas 3 frentes. E é um problema que aflige do soldado ao coronel, do agente ao delegado. Temos casos que exemplificam essa questão aqui no Distrito Federal e no Brasil como um todo, né? E é um problema complexo que às vezes chama muita atenção. O gestor ele é limitado pelas condicionantes, e aí, como o senhor falou, a questão dos quadros, né? Há essa deficiência, é muito complexo você dar esse atendimento, né, ter um plantel de psicólogos e psiquiatras para que possam atender. E eu creio que o senhor, obviamente, já tem um bom tempo, mas lembra-se das diversas ocorrências, sobretudo quando era tenente, né, porque quando tem uma ocorrência envolvendo policial, geralmente o oficial de dia é chamado, né, e quantas ocorrências, né, secretário, a gente às vezes não se depara em casos envolvendo policial, que você vê que o policial está com um grave problema de saúde psíquica, às vezes alcoolismo, em que a gente tem que participar da ocorrência, né, lançar num livro aquela questão. E desde aquela época, quando eu era tenente, eu pensava assim, eu falei, poxa, o ideal era que cada quartel tivesse ali, no mínimo, um assistente social, um psicólogo. Para quê? O oficial de dia, o policial está com problema porque a esposa está com câncer, a mãe está numa situação terminal, o policial está com problema de alcoolismo. A gente canalizar para que dentro de cada quartel nós tivéssemos esse serviço de apoio. Infelizmente é uma realidade que é difícil da gente incorporar nas forças de segurança. Mas é muito importante e numa das entrevistas aqui que eu tive, me chamou a atenção a fala do entrevistado, no sentido de dizer que a gente geralmente transfere sempre a responsabilidade para o gestor. Então a culpa é do comandante-geral, acontece alguma coisa, ninguém já quer derrubar os gestores. E se esquece que todos nós somos partícipes da solução. Por quê? Porque a gente entra numa viatura, a gente trabalha com um colega, a gente vive um anestesiamento, um artificialismo em que a gente não olha para o outro, não percebe a dor do outro, não percebe que às vezes o colega te para conversar porque quer se abrir, e você, às vezes, na correria do dia a dia, não tem a capacidade de perceber que aquela pessoa está gritando com um pedido de socorro. Então, quando a gente fala dessa questão da saúde, a gente precisa assumir também a responsabilidade de que todos são partícipes no problema, né? Então, criar uma cultura de autocuidado em que você cuida do seu colega de trabalho. Você é o parceiro para ajudar nos diversos problemas e não se isolar. Sem dúvida. E sempre olhar o companheiro de lado e querer sempre auxiliar, apoiar e ajudá-lo. Quando, em épocas passadas, quando eu tive a oportunidade, né, que entrei na Polícia Militar, nós tínhamos, vamos dizer, a quantidade de policiais muito pequena, quase insignificante, de policiais que consumia drogas. Hoje, a droga não é só o álcool, existem outras drogas que faz com que muitos policiais fiquem viciados. Então, é uma problemática maior para todos nós que somos gestores. E nós temos que compreender e entender isso e tentar ajudar aquele policial que está consumindo álcool, muito álcool, e está consumindo droga, que acontece. E temos que dar essa assistência a ele. Então, é uma luta diária para entender, compreender e orientar os gestores de cada instituição a dar esse apoio, dar esse auxílio, dar essa mão amiga para salvar, muitas vezes, o policial que está numa situação dessa, porque traz um problema institucional, que ele vai ficar fora do serviço, pode cometer um excesso, porque está numa situação dessa, e com a família, porque todo policial tem sua família, traz um transtorno também com a família. Então essa luta nossa, ela é diária, é constante, para apoiar todos os policiais, todos os servidores da segurança pública. Coronel Araújo, eu vou encerrar aqui a nossa entrevista, que eu sei que a agenda do senhor é apertada, o senhor está aqui na plenária do Concesp, mas eu me sinto muito honrado e agradecido por o senhor ter destinado um pouco do precioso tempo que eu sei que o senhor tem, muito problema para resolver, aqui para o nosso podcast Opinião Segura. Muito obrigado.
Eu aqui agradeço a oportunidade e, como você disse, que tem um amigo. Eu considero você um amigo, um homem culto, um homem preparado, inteligente, e sempre que você me chamar, estou às ordens. Muito obrigado, Coronel Araújo. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, edição especial ILAB Segurança 2025, diretamente do Centro de Convenções Brasil 21, Brasília, Distrito Federal. Forte abraço a todos, força e honra e até o próximo episódio.